Bom, queremos dar boas-vindas a todos, né, que acabaram de participar aí da live com a direção, né, onde vocês puderam ter uma noção mais abrangente da missão do MOP, né, e quais são os pilares que sustentam esse processo de ensino-aprendizagem da nossa escola. Então, nós vamos começar nosso encontro de hoje nos apresentando, né, e compartilhando um pouquinho com vocês a dinâmica de ensino-aprendizagem, a dinâmica pedagógica das séries do Fundamental 1, do 2º ao 5º ano. Tá? Eu vou começar me apresentando. Meu nome é Sueli, eu sou coordenadora da Tijuca, desse segmento do Fundamental 1. Trabalho com a Cristina, com a Guacira, com a Cláudia, com a Carol, que vão se apresentar para vocês também daqui a pouco, tá? E temos a Mônica também aqui, nossa parceira, que também vai falar um pouquinho com vocês. Uma boa reunião para a gente, tá? E fiquem à vontade de colocarem as suas dúvidas e perguntas aqui no chat, que eu vou fazer a mediação. Vamos lá, Cristina? Vamos lá. Boa tarde a todos. Eu sou a Cristina Torres. Eu trabalho no MOP já há bastante tempo. Sou muito fã do MOP também. E sou coordenadora de estrutura e funcionamento, assim como a Sueli. E trabalho no MOP Itanhangá. E aí, qualquer dúvida, depois desse webinário, né, dessa reunião, se ficar ainda alguma dúvida e for para o Itanhangá, quiser algum contato, estou à disposição. E eu na Tijuca, né, Cris? Na Tijuca. Vamos competir aqui. Mônica. Oi, boa tarde a todos. Good afternoon. Vou começar assim. Eu sou a Mônica Freire, da Troika, e a gente vai conversar um pouquinho daqui a pouco sobre o que é o inglês do MOP, o que vocês podem esperar para os filhos de vocês da experiência de inglês do MOP. Tá? Se vocês tiverem qualquer dúvida enquanto eu estiver apresentando, só colocar as perguntas no chat e a gente vai conversando. Tá? Bem-vindos. Guacira. Boa tarde a todos. Meu nome é Guacira Giglio. Eu sou a coordenadora pedagógica do MOP, do Ensino Fundamental 1. Trabalho com as 2 unidades, fico por conta do planejamento didático-pedagógico, um trabalho mais focado com os professores e tudo que a gente inventa aí na casinha da metodologia, da pedagogia, de tudo que a gente traz para vocês e para os filhos de vocês para a sala de aula. E aí nós gostaríamos de apresentar quais são as áreas do conhecimento que nós trabalhamos do 2º ao 5º ano. O segmento do Fundamental 1 ele está alinhado à BNCC, né, que é a nossa Base Nacional Comum Curricular, desde 2018, e trabalhamos pela área do conhecimento. Então, linguagens, são os códigos e suas tecnologias. Nós contemplamos os componentes de arte, produção textual, inglês, língua portuguesa, literatura, motrix e música. Entendemos que as nossas linguagens, elas são representadas, ora de maneira escrita, ora corporal, ora sonora, ora por meio artístico, e o inglês também faz parte dessas linguagens, e como vocês já puderam perceber, é um componente muito presente no MOP, e por isso a presença da Mônica Freire, para falar um pouquinho com vocês como funciona o inglês no MOP. As outras áreas, nós temos matemática e suas tecnologias, trabalhando toda essa parte de letramento matemático, algoritmos, soluções de problemas, resoluções de problemas, tentativas e acertos, muito mais que erros. Temos a parte de ciências humanas e suas tecnologias, onde temos o espaço representado pela geografia e o tempo que acompanha esse espaço, onde nós falamos de história. E no MOP também, dentro da área de ciências humanas, nós temos
um componente curricular, desde que o MOP é MOP, desde que houve o primeiro dia de aula do MOP, nós temos um componente chamado qualidade de vida. Algumas escolas, atualmente, começam a implementar em seu currículo as competências socioemocionais, e no MOP isso já existe há pelo menos 48 anos. Então, ele é desenvolvido e planejado e orientado e encaminhado, né, junto às orientadoras educacionais. É um projeto que fala de competências socioemocionais, então falamos de emoção. Educação não é só cognição, é emoção também. Temos a área das ciências da natureza e suas tecnologias, que eles adoram, é a área das investigações científicas, que já acontecem nessa faixa etária. E temos como parceiro também dessa área do conhecimento o laboratório da Ecober, que também coloca em prática tudo aquilo que a gente tem como teoria. Isso acontece em todas as áreas, mas em especial na área de ciências da natureza, nós temos um laboratório vivo. E aí depois nós vamos explicar o que é esse laboratório vivo, né? A gente não trabalha com coisas que estão só representadas em gravuras, mas de fato com os animais vivos. Então pode imaginar que delícia que não é isso. Eu acho que agora a gente convida a Mônica, né, Mônica, para falar um pouco do inglês do MOP, e daqui a pouco a gente volta para falar um pouquinho mais das nossas metodologias ativas. Obrigada, Guaci. Bom, vamos conversar um pouquinho sobre qual é a proposta do MOP, né, para a experiência do aluno com o inglês, né? Se puder passar para o próximo slide. A primeira coisa que eu acho que é importante a gente pensar é que, na filosofia do MOP, a gente educa um ser integral, né? A gente não educa um aluno, a gente educa a Maria, a Mariana, o João, né? Então, quando a gente pensa em ser integral, a gente está pensando que o inglês ele não é apenas um conteúdo linguístico na vida dessa pessoa, ele é uma competência de integração ao mundo, né? Como é que eu posso usar o inglês como uma maneira de desenvolver a voz do meu aluno, desenvolver o seu protagonismo, desenvolver a sua capacidade de deixar a sua marca em um mundo onde mudança e diversidade são a norma, não são a exceção, né? Especialmente no momento em que a gente vive agora, ficou muito claro para todo mundo, né? Então, no MOP, a gente não pensa que a gente aprende inglês como uma língua estrangeira, isolada, né, como uma matéria. A gente aprende a interagir com o mundo em inglês. Essa é a grande diferença da experiência de inglês do aluno do MOP. Então, dentro dessa perspectiva de que eu vou integrar o meu aluno ao mundo através, né, da sua capacidade de se comunicar com ele em inglês, a gente, obviamente, está falando de desenvolvimento de competências comunicativas e habilidades linguísticas. Claro, meu aluno tem que poder escrever, ler, entender o que ouve, falar. Eu estou desenvolvendo todas as habilidades linguísticas. Isso, obviamente, que desde o início do Fundi 1, que é um período de grandes mudanças na vida, né, desse ser humano, a gente sempre dá prioridade à produção de compreensão, à produção oral, e a compreensão oral são privilegiadas para esse aluno, né? A gente parte de um pós-momento de alfabetização, e ao longo do tempo ele vai adquirindo também a sua capacidade de leitura e escrita na própria língua. Então, existe uma progressão que nós vamos propondo para ele, para que a gente consolide todas as habilidades de comunicação em inglês. Próximo slide, por favor. Para que a gente possa fazer isso, não só a experiência que a gente monta enquanto projeto pedagógico é importante, mas também o material que a gente escolhe para que esse aluno, material didático, através do qual ele vai ter uma experiência palpável com a língua, ele tem que conversar com a nossa proposta, né? E para isso a gente optou por usar um material que é da National Geographic Learning, é um material muito moderno, de ponta no mundo, é um material que vai ser de uso anual, ou seja, em cada ano eles vão usar o material didático pelo ano todo. Ele, além do material físico, ele traz uma plataforma digital com atividades gamificadas, inclusive vocês podem ver na segunda figura aí à direita, como
O próprio visual da plataforma já indica que ela parece um jogo, daqueles joguinhos que eles adoram jogar no celular, no tablet, vai por aí fora. Então, eles vão fazer um processo de consolidação e expansão de língua dentro de um ambiente que é gamificado, que é extremamente engajador e é extremamente interessante e conversa com a realidade dele. Além disso, esse material nos ajuda a desenvolver as habilidades do século XXI, a comunicação, a colaboração, a criatividade, né, a capacidade crítica, né, de senso crítico, e também desenvolver as habilidades socioemocionais desses alunos, através de tópicos que são multicurriculares. Quando a gente fala em aprender em inglês, né, a gente não está trazendo só a língua como tópico, a gente vai usar o inglês para falar dos tópicos mais variados, de ciências, de geografia, de história, de matemática, né, de uma série de disciplinas que se agrupam junto com o inglês para fazer sentido. Esse material também traz vídeos bastante interessantes, bastante engajadores, né, inclusive músicas que eles vão cantar, de vários lugares do mundo, dando uma dimensão global ao material, e também as atividades auxiliam no processo de preparo até para exames internacionais. A gente sabe que existem exames internacionais que os nossos alunos podem fazer desde uma tenra idade. Então, eles também vão estar sendo preparados para esses materiais, para esses exames, também através do material. Falando um pouquinho para vocês do horário Smart, a proposta que a gente tem para esse horário, que é né, a grade estendida, é o período, né, do contraturno desses alunos, nós vamos trabalhar com eles dentro de projetos, sempre dentro de projetos. Esses projetos eles têm como objetivo expandir aqueles conteúdos, né, e aquela linguagem dentro dos conteúdos familiares e relevantes que são muito pertinentes à faixa etária, né? E esses conteúdos, como eu já falei, eles são multi e transdisciplinares, né? Não é só inglês pelo inglês, mas o inglês para falar, né, do mundo, de todas as coisas que cercam esse aluno na sua vida. E a gente vai trazer atividades lúdicas, jogos pedagógicos que vão enriquecer esses projetos, né? Sempre dando ao aluno a possibilidade de solucionar problemas, né? De encontrar problemas, de fazer as perguntas, né? E de se dispor a descobrir como solucionar as suas próprias perguntas, os próprios problemas que eles trazem, né? Desenvolvendo seu protagonismo, não só as competências cognitivas, mas também, que são tão importantes quanto, as competências socioemocionais também. Aí eu queria dar um exemplo meio prático para vocês de como um pequeno projeto que pode ser desenvolvido trazer de enriquecimento para a vida desses alunos. Então, eu queria que vocês olhassem para essas figuras, e a gente está vendo aí uma unidade temática, né, que pode falar de corpo, né? Vamos falar das partes do corpo, né? Quais são as partes do corpo? Isso é o básico de onde a gente parte. E, a partir daí, a gente vai propor a criação de um robô ou de um boneco animado, isso vai ser uma escolha, obviamente, do aluno, né? Onde a gente vai aplicar conhecimentos que são, lógico, matemáticos, que são científicos, porque ele vai, né, planejar como é que esse boneco ele vai planejar como é que esse robô se esse robô se move, se esse robô anda, né? E a gente está vendo aí já muito claramente uma interface com toda a parte de coding que eles vão estar fazendo também, né? Também a gente vai propor, né, uma vivência experiencial artística para esse aluno, através da qual o produto final vai expressar as descobertas que ele faz ao longo desse processo que vai de concepção, planejamento e execução, né, do seu boneco ou do seu robô, daquilo que ele quiser criar. Então, isso eu queria deixar essa ideia com vocês, da nossa proposta para o inglês, né? Obviamente que tenho certeza que vocês vão ter perguntas, vão querer aprofundar outras coisas, e eu estou super à disposição para quem quiser fazer uma pergunta agora ou quem quiser me procurar depois para conversar um pouco mais a fundo sobre a nossa proposta do inglês. Ô, Mônica, só para colaborar com você, tudo isso usando o inglês como o meio de se expressar, né? Então, as crianças, através de uma experiência muito lúdica e muito natural, elas vão aplicando a língua no seu dia a dia. A gente, né, tem o Smart aqui no MOP, eu acompanho muito de perto as crianças, e a aquisição da língua, ela acontece de forma muito rápida.
Quando eles chegam no 5º ano, porque eu acompanho do 2º ao 5º ano, quando eles chegam ao 5º ano, é uma coisa de louco. Eu fico muito feliz de ver o resultado. É muito interessante. Inclusive, Cris, a gente até vê, assim, às vezes, na aula de artes, que o professor está falando em português, e aí ele pede para pegar as coisas nas cores, e as crianças começam a usar o vocabulário que eles aprenderam em inglês, porque já está tão dentro deles, assim, tão natural, que numa aula que não tem inglês, eles usam aquele vocabulário que eles já dominam com tanta propriedade. Sem dúvida, Cláudia, até porque o que a gente está falando de que ele não compartimenta as experiências dele, né? O inglês é parte dessa experiência, então, obviamente, que a gente está desenvolvendo um ser bilíngue, né, que vai fazer as suas escolhas linguísticas. Então, em algum momento vai sair em português, em outro momento, mesmo numa outra matéria, vai sair em inglês. Isso é inevitável. E é a grande mágica, né, dessa jornada, dessa aventura que eles vivem dentro da língua. Mônica, seria correto a gente dizer que eles começam a pensar também em inglês? Ouviu, Mônica? Acho que ela não... Eu não te ouvi, Sueli, pode repetir? Tá, vou repetir. Eu digo assim, seria correto, quando as crianças começam a fazer essas junções, né, essas adaptações, essas inserções, utilizando o idioma em outras atividades, seria correto a gente dizer que ele começa a pensar na língua? Sem sombra de dúvida. A gente não separa uma coisa da outra, né? Quando você tem uma experiência que funciona em duas línguas, né? O cérebro não separa. O cérebro ele tem uma maneira de se expressar. Ele não separa o que é português do que é inglês. Ele aí tem a escolha do falante. Tem uma pergunta aqui, está aí no chat. Para meus filhos que nunca tiveram essa experiência, como será a adaptação deles? Em inglês, Mônica. Leonardo, não se preocupa. Quem se preocupa, né, quem tem uma certa preocupação com essa adaptação, somos sempre nós, os adultos. Essas experiências, elas são novas e diferentes para nós, para quem passou por uma escola diferente do que o seu filho vai passar, né? Para o seu filho, essa adaptação vai ser extremamente, seus filhos, né, vai ser uma adaptação extremamente prazerosa, vai ser uma adaptação fácil, e aí quando ele chegar em casa mostrando para você e contando para você tudo que ele está aprendendo em inglês, aí você volta e conta para a gente, aí você conta para a gente como é que está sendo essa adaptação. Eu te garanto que eles não estão nem um pouco preocupados com isso, e para eles vai ser extremamente natural. Até porque, né, Mônica, são crianças desse tempo que já sabem muito do inglês, né? Porque eles assistem vídeos, jogos, leem muitas coisas em inglês. Então, o inglês está tão presente na vida que a gente acha que vai ser uma grande novidade. Não é. A gente só vai ajudar a organizar tudo, né? Vamos lá, então? Vamos continuar com a Obrigada, Mônica. Tchau, Beijo, Mônica. Eu sou Cláudia, sou orientadora educacional do MOP Tijuca, né? Pego do maternal até o 5º ano. Não estava aqui no início da reunião, porque eu também estou participando da reunião lá do maternal, então vou falar aqui, depois vou sair de novo. E vou falar um pouquinho de qualidade de vida, né? De competências socioemocionais, que a Regina já falou um pouco, já contou um pouquinho da história de qualidade de vida dentro do MOP. E eu vou falar mais especificamente do que a gente está trabalhando agora, do que a gente trabalha especificamente nesse momento, né? Então, a gente trabalha com as competências socioemocionais, autoconhecimento, relacionamento, autorregulação, empatia. E aí, como que a gente faz esse trabalho com as crianças? Como é que a gente desenvolve esse trabalho? A gente tem um material didático que parte de algumas histórias, e essas histórias têm uns personagens, e esses personagens vivem situações que são situações muito parecidas com as situações vividas pelos filhos de vocês.
São situações cotidianas de escola, de relacionamento, de grupo. E essas histórias e esses personagens, eles são os disparadores para a gente começar a fazer uma discussão, a fazer uma dinâmica. Só que nós não ficamos presos ao material didático. A qualidade de vida ela faz parte de um contexto maior. Então, assim, a gente está ligado ao tema anual da escola, e aí aqui a gente tem um exemplo, uma foto de uma roleta que tem algumas palavrinhas, algumas ações que as crianças montaram e vão apresentaram para os pais, porque isso é um projeto que já aconteceu, numa mostra MOP. E aí os pais é que vão fazer a ação que está escrita ali, vão ter que falar uma frase. Na verdade, essa proposta era para eles falarem uma frase. Então, roda a roleta. Se sair a palavra sonhar, as crianças já elaboraram, né, de antemão, com a professora, a turma em sala, algumas perguntas. E aí vem a pergunta e o pai, na hora desse projeto, tem que responder, né? Qual é o seu maior sonho para o seu filho? Qual é o seu maior sonho para 2021? Já que a gente está em 2020, né? E como eu falei, a gente vai adaptando todo o material e todas as propostas a um contexto social. Esse ano a gente teve a pandemia, tivemos que trabalhar remotamente, fizemos as adaptações e aqui tem uma foto de uma criança apresentando remotamente para os seus colegas alguns panfletos sobre autocuidado, que foi uma das atividades desenvolvidas também dentro de qualidade de vida, partindo da história que eles estavam trabalhando. Então, eles fizeram isso. E aí a gente trabalha algumas habilidades, né, que são habilidades imprescindíveis para a vida. Então, são habilidades importantes para eles hoje, mas que eles vão levar para a vida toda. São importantes para a gente, que a gente possa desenvolver essas habilidades. Colaboração, perseverança, comunicação, pensamento crítico. E aí, quando a Guacira fala das disciplinas, né, e que ela apresenta os projetos, ela ainda vai apresentar mais alguns, a gente vai perceber que alguns trabalhos foram desenvolvidos lá na qualidade de vida, essas habilidades para a criança poder ter esse pensamento crítico, ser protagonista do seu trabalho, na hora que ele vai apresentar, ou criar, ou construir. E aí, o que a gente quer exatamente? Né? Que a criança reconheça as suas emoções, que ela saiba dessas emoções, que são a raiva, o amor, a tristeza, os ciúmes, que essas emoções perpassam por todos nós. Mas o que é mais importante é a gente saber o que a gente faz quando a gente sente isso. Qual é o nosso comportamento, né, em relação quando a gente está com raiva ou quando a gente está muito alegre. E aí a gente vai trabalhando e mostrando para a criança, através de algumas dinâmicas, que ela pode se autorregular para ter comportamentos adequados para viver em sociedade. Não que ela não tenha, que ela não possa sentir aquelas emoções existem, eles vão sentir, mas o que eles precisam é aprender como lidar com essas situações, com essas emoções dentro de um contexto social. Porque o que a gente tem que pensar é que a escola é o primeiro grupo social da criança, é onde ela vive os seus maiores conflitos, mas é onde ela também adquire as ferramentas que ela vai levar para a vida. Porque quando ela chega mais à frente, lá no Fundamental 2, ensino médio, que ela não quer mais saber do pai, da mãe, da professora ali do lado, ela tem que saber que ferramenta que ela vai usar para enfrentar os conflitos que ela vai viver, os desafios que virão em função dos novos grupos, das novas relações que se estabelecem aí nesse novo segmento. Então, a qualidade de vida, apesar dela ter uma grade de horário, ela está presa a uma grade de horário, ela na verdade, não está presa, né? Porque ela reverbera para todas as outras disciplinas. Nós temos um momento onde a gente dispara algumas discussões e dinâmicas, mas eles acabam levando isso para as outras aulas, principalmente de motrix, de música, onde acontecem alguns conflitos e eles trazem aquilo que eles vivenciaram ou discutiram nas aulas de qualidade de vida, através das histórias e das dinâmicas. E agora, sim, eu passo para a Guacira para dar continuidade, e daqui a pouco eu saio daqui e vou para outra reunião, tá bom? Uma boa noite, uma boa reunião aí para a gente.
Obrigada, Cláudia. Como a Cláudia falou, né, os componentes curriculares, eles se misturam. E assim como a gente percebeu nesse ano de 2020, muitas habilidades dessas crianças, e eu estou vendo aqui que tem muita gente entrando no terceiro, muitas pessoas vindo para o quarto ano também, que é a idade da curiosidade, a idade onde eles se acham já os adultos do segmento, né? E aí a gente traz para esse segmento também o que nós chamamos de metodologias ativas, e aí eu vou traduzir um pouquinho para vocês o que significa isso, né? Então, é um conceito que vem a partir do verbo ativar. Então, a partir do momento que a gente ativa na criança o desejo de trabalhar, ela pode se expressar por meio de várias linguagens. Então, esse ensino híbrido que nós vamos oferecer, já estamos oferecendo, né, desde de sempre, mas de uma maneira mais pontual nesse ano de 2020, ele, com certeza, fará parte dos nossos próximos anos. A nossa sala de aula nunca mais será a mesma. Essa é uma frase da Cristina, que ela trouxe desde a primeira semana que nós começamos a viver nesse modelo digital, e onde tínhamos uma preocupação, né, porque, em verdade, assim, nós sempre trabalhamos com e-board, com outras coisas que a gente já trazia a tecnologia para a sala de aula, mas nessa forma tão digital, tão amplamente tecnológica, nós tínhamos algum receio, e as crianças gostaram bastante, né? Elas, inclusive, dão aula para a gente hoje em dia, de aplicativos que a gente pode trazer para a sala de aula, para se tornar mais atrativo. Então, esse ensino híbrido, ele vai acontecer também nos próximos anos. Então, como que funciona isso? Ora, nós teremos o nosso material didático, que ele será pautado com livro, caderno de atividade, e ora ele será no ambiente virtual de aprendizagem, né? Então, o que significa esse ambiente virtual de aprendizagem? Nós temos alguns recursos hoje em dia que eles suprimem, por exemplo, as nossas folhas, né? As famosas fichas de fixação. Então, a gente percebe que hoje em dia a gente não precisa daquele volume de ficha de fixação. O planeta vai agradecer, a natureza, a floresta, com certeza, e nós vamos fazer essa volta ao conteúdo, essa fixação, por meio do Forms, por meio de uma apresentação de PowerPoint, por meio de uma pesquisa. O professor, ele vai estabelecer ali com o aluno como que será esse cardápio da aprendizagem dele. Então, ora ele lança e ativa o desejo da aprendizagem, ora ele volta, ora ele faz o que mais à frente nós vamos ver ali, chamado de sala de aula invertida, o flipped classroom, onde o aluno tem o primeiro contato com o conteúdo e ele leva para a sala de aula para ensinar para os seus colegas, né? Eu acho que a gente pode passar. Então, por exemplo, aqui nós temos uma imagem que um aluno está ali no quadro, né, no e-board, e todos os nossos espaços de aprendizagem têm essa tecnologia, e eles adoram, né, porque é aquela canetinha ali que, em princípio, não, parece que não é nada, que é um objeto, assim, de um fuso, né, e aí coloca naquele ambiente ali e ele já consegue escrever por meio daquela tecnologia. E, ao mesmo tempo, nós temos alguns outros recursos sendo contemplados na área da matemática. Um é a aprendizagem baseada em problemas, onde a gente não somente lê um problema ou faz um problema, onde os dados estão ali, mas eles mesmos podem ter alguns desafios e que eles, em pares, de uma forma colaborativa, vão buscar a solução por meio do concreto, né? Ali nós estamos vendo uma imagem que ilustra essa aprendizagem em pares, de maneira colaborativa. É claro que hoje em dia todos estariam ali de máscaras, com um distanciamento um pouquinho maior, mas a gente acredita que isso aos pouquinhos nós vamos voltar a esse modelo. Então, mais uma vez, mostrando a vocês que a gente não tem só a preocupação de ter um livro, um caderno e uma ficha, né? Ali eu trago alguns exemplos para vocês, novamente, de sala de aula invertida,
Os alunos tiveram um conceito ali no canto superior esquerdo. Nós estamos trabalhando a cartografia dentro do espaço LETs, que é o nosso espaço de sala maker, e que eles adoram ir para lá, porque ali eles têm tudo disponível, né, para pegar, para recortar, para montar, e eles fazem os projetos, eles fazem os planejamentos do que eles vão recortar, do que eles vão montar. Ali, no caso, a gente está planificando o planisfério, né, ou seja, planificando o globo terrestre, tornando ele em forma de planisfério, para entender como isso fica num plano e o que a gente tem como terceira dimensão e que depois as crianças trazem ali com esse conceito do LEDs, da cultura maker. Então, a cartografia, tudo que a gente prevê que eles tenham como concepção de terceira dimensão, nesse segmento é muito utilizado, né? A gente costuma falar em material concreto só na matemática, mas não é só na matemática. Toda aprendizagem é concreta, ela tem que passar pelo estímulo, e por isso que a gente fala de metodologias ativas no conceito de ativar esse estímulo para aprender. Ali também temos um espaço de uma horta, onde a gente tem também por objetivo fazermos trabalhos de aula-campo, são aulas que acontecem fora do espaço escolar, como tudo a gente tem em planejamento, não tem, assim, nenhuma aula-campo que não tenha um objetivo específico. Hoje em dia, com essa previsão da gente não poder sair, nós fomos até São Paulo, visitamos o Jardim Zoológico em São Paulo, depois fomos para a Grécia, depois fomos para o Louvre, tudo isso nós fizemos esse ano. Onde que nós fizemos? No nosso ambiente virtual de aprendizagem. Então, hoje em dia, isso também traz essa proximidade das várias aprendizagens, né? Essa globalização. O nosso trabalho, ele é dividido por trimestres, então o ano letivo, ele é composto por 3 trimestres, e nós temos um trabalho de pesquisa, que nós chamamos de tema do ano, né, que funciona como um fio condutor, um tema gerador de nossas pesquisas mais aprofundadas. Como a direção falou, o colégio é parceiro da Unesco, né? Então nós temos ali no nosso mote, olharmos para além do que a gente tem no MOP. Então, alguns temas que são de relevância, de discussões da sociedade, que nos tornam a escola um pouco mais viva, em termos de diferença do que a gente pode fazer no nosso planeta, e o que a gente pode fazer na nossa comunidade, ou na rua da nossa escola, ou nas creches que nós trabalhamos de maneira social, nós temos que pensar e refletir sobre esses temas. Então, todos os anos, nós buscamos alguns temas que dão essa oportunidade de fazermos um grande guarda-chuva de possibilidades de investimento pedagógico, trazendo para junto da sala de aula dos nossos alunos, desde os menorzinhos do maternal até o ensino médio, algumas possibilidades de trabalharmos com essas proposições. Então, esse ano, nós trabalhamos o tema Oikos, a casa é sua. Chegamos nesse tema porque olhamos para dentro do nosso planeta e percebemos o quanto o nosso planeta, nossa casa, né, precisava de alguns cuidados e o quanto a gente precisava olhar para essa casa. Em algumas outras reuniões que nós fizemos com os pais até brincaram, poxa vida, vê se esse ano vocês escolhem um tema que fale da escola, porque nós falamos o dia inteiro nas nossas casas, né? Nós ficamos dentro das nossas casas, e nós fizemos de nossas casas também um ambiente de aprendizagem. E que isso a gente vai levar de muita coisa boa também que aconteceu nesse ano, né? Nesse ano a gente pôde entrar na casa de vocês e mostrar o nosso trabalho. Vocês estão chegando agora no MOP, mas alguma coisa trouxe vocês até aqui. E eu acredito que muitas coisas sobre o MOP foram faladas de maneira positiva, porque nós fomos o primeiro a percebermos assim que a gente não podia esperar o amanhã para saber onde ia dar isso. Nós, de imediato, viramos essa chave, e desde os menorzinhos, desde o segundo ano, desde o primeiro ano, aliás, e educação infantil também, mas falando um pouco desse segmento,
gradativamente, nós fomos trabalhando tudo aquilo que a gente tinha como previsto dentro dos nossos conceitos de conteúdos e fomos levando isso para o ensino remoto. E hoje em dia a gente pode dizer que nós cumprimos aqui, chegamos até outubro, novembro, com a lição feita, né, com os nossos conteúdos em dia, e mais, o que veio a reboque desse currículo oculto com esse distanciamento, nós pudemos aprender mais ainda do que talvez ensinar, porque nós tivemos que, por meio dessa tela que nós estamos conversando, chegar aos nossos alunos, né, e isso nós utilizamos todas aquelas ferramentas socioemocionais que a Cláudia citou ainda há pouco, aliadas a esse conceito, aliada à forma de cada um aprender, e isso trouxe tudo que nós temos hoje em dia, né? Hoje em dia, nós temos, além de todo o nosso projeto político-pedagógico, mais essa gama de habilidades adquiridas nesse ensino remoto. E aí, só finalizando e reforçando e fidelizando esse mote, né, que a gente ensina a aprender e seu filho aprende a ensinar. Citei ainda há pouco um dos recursos que nós utilizamos bastante nesse segmento, que foi a sala de aula invertida. Mais do que o professor chegar ali na frente, seja do computador, ou na tela, ou no quadro, e ensinar um conteúdo que se tem a ensinar, nós convidamos os alunos a terem contato com esse conteúdo e se prepararem para ensinarem isso para os outros colegas. Nós temos algumas pesquisas, né, que nós seguimos e acreditamos. Uma dessas pesquisas são de Glasser, e onde ele fala que quando a gente se prepara para ensinar alguma coisa, a gente aprende muito mais do que estar ali passivamente numa sala de aula. Então, isso é um recurso que a gente já utiliza e que traremos novamente com mais inovações para a partir de 2021, porque é dessa forma que a gente acredita, né? Não um professor ali no tablado, lá em cima, sozinho, dando aula para uma plateia. Não, ele está lá no chão, junto com os alunos, junto nessa construção, motivando e, mais uma vez, reforçando o desejo que eles têm de aprender para poder ensinar. Então, vocês com certeza vão ter esse contato com os filhos de vocês também, chegando em casa, contando muitas novidades, porque a gente estimula, né, esse eixo de grande importância, que é da área de linguagem, um eixo da oralidade, e que não só faz parte da linguagem, mas como todas as outras áreas do conhecimento também. Eu volto a dizer que tudo que a gente... É bem difícil resumir o nosso trabalho em pouco tempo, assim, de conversa, né? Então, volto a dizer, eu faço um trabalho pedagógico, tenho muito prazer de estar aqui no MOP, realizando esse trabalho, nas duas unidades. Então, tudo que acontece no Fundamental 1 do Itanhangá acontece na Tijuca também, e coloco-me à disposição para, se vocês quiserem conhecer um pouco mais a fundo o nosso trabalho, o nosso projeto político-pedagógico, marquem conosco, vocês têm os nossos e-mails, nossos contatos. Nós teremos muito prazer em entrar em contato com vocês e tirarmos algumas dúvidas. E aí eu vou chamar agora a Cristina Torre. Oi, Antônio. Guacira, se vocês me permitem, eu vou interrompê-las um pouquinho para falar um pouco para os pais, assim, um pouco desse organograma nosso, né? Acho que a gente tem uma cobertura, assim, de todas as dimensões pedagógicas, né? Por exemplo, no caso do Fund 1, a gente tem a coordenadora que é referência, que está ali na rotina, que a gente chama na pedagogia de estrutura e funcionamento. Ela cuida disso, ela faz a unidade, o seu segmento, girar, rodar bem, cotidianamente. E para e passo, nós temos você, que, como você já colocou, cobre as duas unidades, e o seu foco é a dimensão didático-pedagógica, né? Quer dizer, é a pessoa que pensa, claro, em conjunto com a Sueli, com a Cristina, evidentemente, mas você é a pessoa que pensa pedagogicamente, né? Que faz a gestão do planejamento, que valida instrumentos avaliativos dos professores, que revisita a sala de aula constantemente, e além de vocês, coordenadoras, nós temos também as orientadoras educacionais, que cuidam, como a gente já conversou lá na reunião com os outros diretores,
principalmente, não somente, mas principalmente da dimensão socioemocional. Então, é esse olhar holístico, esse olhar para a integralidade que nos orienta cotidianamente. Por isso a gente tem esses profissionais todos habilitados para poder dar conta da complexidade que é o ato de educar. Obrigada, Antônio. Antes de falar Cris, com você... tem uma pergunta aqui que eu acho importante. Eu já vi essa pergunta. Então, antes de eu falar sobre os produtos do MOP, eu vou responder a Joana, né? A Joana, atualmente, estamos seguindo a orientação dos órgãos competentes. Então, atualmente, a gente trabalha com ensino híbrido. Toda semana, a gente recebe alunos presencialmente na escola e também temos alunos que estão de casa assistindo, né, as nossas aulas, participando das atividades. E aí, na verdade, a gente precisa disso, dessa orientação dos órgãos competentes. Cris, deixa eu complementar aqui um pouquinho. Joana, nosso trabalho em cima dessa orientação, né, dos órgãos competentes, a gente estipulou, tendo como parceiro a Reddor, protocolos para poder receber os nossos alunos. Então, a gente trabalha com 2 grupos, né, A e B. Uma semana frequenta presencialmente o grupo A, a outra semana o grupo B. E a gente tem enfrentado até algumas... temos negociado com os pais que estão conosco essa consciência social, né, de que não dá para a gente, nesse momento, atender, a gente entende as especificidades, mas a gente preserva a vida, a segurança de todos. Então, a nossa preocupação é não misturar as bolhas. Então, a gente precisa, nesse momento ainda, manter grupo A e grupo B frequentando semanas alternadas. Isso até, como você colocou aqui, né, enquanto a gente não tiver essa vacina, tá? Qualquer dúvida mais, você pode nos procurar, que a gente te esclarece com mais detalhes, tá bom? Então, eu vou tentar organizar todas essas atividades que fazem parte do nosso currículo nesses módulos que nós temos aqui, né? Como vocês estão vendo, o MOP oferece diferentes módulos que, compostos, oferecem educação em tempo integral ao aluno. Essa composição, ela pode ser organizada de 2 formas. Com o parcial manhã, iniciando ali o dia da criança, ou com o parcial tarde, aqui está errado, é parcial tarde na segunda opção, terminando o dia, né, ali das 13 às 18 horas. Então, nesse primeiro modelo, o aluno, ele faz o parcial manhã, das 7h30 às 12h30. Nesse horário, ele vai cumprir com todas as atividades que a Guacira, que a Mônica e que a Cláudia explicaram para vocês, né? Essas atividades são os componentes curriculares obrigatórios e previstos no projeto pedagógico do MOP. Terminado esse módulo do parcial manhã, ou ali o parcial tarde, né? A família pode optar só por ser da tarde também, mas pode optar pelo Smart, fazer parte do Smart. Então, de manhã, a família tem a possibilidade de permanecer com o seu filho na escola, ou à tarde ele vai chegar antes para dar início a esse dia escolar, né? Esse aluno do Smart, ele, como a Regina já disse na primeira parte, ele vai ter 3 horas diárias, ou seja, ele vai ter 15 horas por semana desenvolvendo atividades diversificadas e usando o inglês como meio de expressão. E aí, na nossa grade curricular, que oferecemos tanto no parcial manhã quanto no parcial tarde, ele já tem 3 horas. Então, essa criança que fica, que faz o Smart, ou seja, que fica esse tempo todo na escola, ele vai ter, por semana, 18 horas de inglês. É uma imersão bem grande, né? Por isso que a gente vai conseguir lá na frente alcançar as certificações tão altas, né? Porque é uma imersão muito grande. Então, voltando aqui ao Smart,
nele a gente oferece atividades, né? A gente oferece o almoço. O almoço, ele compreende toda aquela parte de higiene bucal, o descanso, a alimentação que vai ter naquele dia, e isso vai se repetindo, né, diariamente. Então, todos os dias, esse aluno, de forma muito natural, ele vai ter o contato com aquele vocabulário, né? Então, ele vai adquirindo vocabulário e cada vez expandindo mais. A gente oferece o esporte 2 vezes na semana, yoga 1 vez na semana, as atividades que a Mônica explicou para a gente, né, que são as atividades relacionadas ao projeto, e aí são temas variados e atuais, através da língua inglesa, naturalmente. E a novidade para 2021, né, nós fechamos uma parceria, e aí também a direção, né, falou, mas eu vou falar, porque é uma parceria que vai ser muito interessante para esse aluno, a parceria com a empresa chamada CodeBuddy, e a CodeBuddy é uma escola de programação para crianças e adolescentes. Então, através dessa parceria, vamos oferecer um currículo estruturado de programação. E ao longo do Fundamental 1 e Fundamental 2, esse aluno vai adquirindo fluência tecnológica, que é uma habilidade indispensável para o século XXI, assim como a aquisição de uma outra língua, e aí o inglês, né, é o carro-chefe disso, também é uma habilidade indispensável. Esse projeto, ele será apresentado de forma lúdica, né, o projeto da CodeBuddy, e através de projetos e de gamificação. Então, o aluno, assim, é estimulado a desenvolver situações que envolvam um raciocínio lógico, né? Mais uma vez, todas essas atividades, seja o esporte, a alimentação, tudo isso tem a língua inglesa como meio de expressão, ou seja, através dela que a gente vai desenvolver as atividades apresentadas. A gente já tem experiência nisso, já estamos há alguns anos, né, com o Smart na nossa grade, e é fantástico o desenvolvimento das crianças. Um fato muito curioso, no ano passado nós tivemos um final de semana no Hotel Fazenda, eu acompanhei as crianças do Smart, e eles seriam uma grande imersão no inglês. E eu fiquei no quarto com algumas meninas do 5º ano. E lógico que eu não dormi direito, preocupada ali com as crianças, e elas dormindo profundamente. E uma delas falava dormindo. E o mais interessante é que ela estava falando em inglês. E aí, assim, eu acordei e foi o máximo isso. Bom, o outro módulo... Neste caso, Cristina, essa aí teve mais de 18 tempos, né, na semana. Olha, semana integral, noite e dia. Foi muito interessante. Eu falei para a mãe dela, ela dava gargalhada. Um outro módulo que a gente... Oi! Uma coisa que eu acho interessante a gente explicar, por exemplo, hoje eu e Sueli passamos por isso. Nós almoçamos na escola e do nosso lado estava um grupo de Smart almoçando, né? E a professora falando inglês, oferecendo as coisas em inglês, né? Toda a alimentação em inglês. Então, a gente tem que perceber qual é o que o Smart é composto, né? Então, as crianças que participam do parcial e do integral, eles têm esse momento da alimentação, além do esporte, de outras coisas que você está citando, mas toda a alimentação também é motivada para que eles conversem e peçam as coisas em inglês. E isso a gente estava conversando hoje, né? Que é interessante, porque quando eles têm essas experiências fora do país, eles já têm condições de pedirem, né, o que eles querem, né? Ou o que eles não querem. No caso, a aluna do lado falava que ela não queria alface, né, em inglês. Estava muito interessante. E interessante que é tudo de forma muito natural, né? Não é uma forma imposta, a gente não impõe. As crianças percebem aquele ambiente, né? Propício ali a língua inglesa e de bastante estímulo, então elas acabam correspondendo. É bem interessante, é um projeto que dá muito certo mesmo. E o melhor feedback, Cristina, é quando a gente conversa com o pai, com a mãe,
que fez uma viagem internacional, não estou me referindo, evidentemente, a este momento presente, né? Estou me referindo ao momento anterior da pandemia. Mas eu me lembro, ao final do ano passado, vários pais, assim, relatando para a gente as viagens que fizeram e a descoberta que foi para eles, assim, estar com os filhos num outro contexto e de como eles muito facilmente, eles lidaram com as situações, assim, no outro país, falando em inglês. Então, para eles, assim, olha, o melhor teste foi esse, né? Foi ter viajado para o país e tal, e ver que o meu filho conseguiu se conectar com o outro, conseguiu interagir com o outro na língua inglesa. Então, essa é a melhor avaliação do trabalho que a gente realiza. É verdade. E aí, Antônio, eu volto a dizer que isso acontece de uma forma muito natural. Diferente do que eu costumo ouvir também dos pais falando que em casa meu filho não fala nada, eu peço para falar assim e eles não falam. Mas é porque não tem aquele contexto, né? Mas bota ele lá num país de língua inglesa. Eles vão resgatar todo aquele conhecimento que muitas vezes eles nem sabem que já adquiriram. Mas está lá tudo armazenado, as estruturas já prontinhas. É só usar, só ativar, né? É muito, muito interessante, sim. Nós temos também esse outro módulo, que é o horário integral, e aí ele pode finalizar aquele dia do aluno que entrou às 7h30, ou ele pode iniciar o dia às 8h e finalizando, então, às 18h. Ele vai passar por todos esses módulos. O horário integral, ele é um benefício, né, gratuito e opcional às famílias que aderem ao Smart. Então, aquela família que precisa desse horário para ajudar a criança no seu dia a dia, né, nas tarefas de casa, no estímulo ao estudo diário, a organização do estudo, ela pode contar com o horário integral. Mas se a família preferir chegar só às 10h para fazer o Smart e o parcial tarde, ou sair mais cedo às 15h30, ela também pode optar por isso, porque é um benefício gratuito e opcional às famílias que aderem ao Smart. Aqui nessa outra prancha, nós temos algumas fotografias, né, dos nossos alunos fazendo esporte, que são os esportes que oferecemos no Smart. Nós temos a natação, nós temos o judô, a capoeira, dança e o futsal. E yoga está aqui, não é um esporte, mas também oferecemos, né? É uma modalidade que traz um estímulo à concentração, à consciência corporal, sabe? Dá uma calma às crianças, uma tranquilidade. A gente tem visto um resultado bastante positivo com a yoga. A yoga acontece uma vez por semana e o esporte, a família, né, o aluno vai escolher uma modalidade e aí ele vai acontecer 2 vezes na semana. Aqui nessa última prancha, nós temos a composição do nosso núcleo psicopedagógico. O Antônio já explicou um pouco dessa estrutura para vocês, né? E aí nós temos aqui a unidade Itanhangá e a unidade Tijuca. A Guacira, como nós já falamos, ela se repete nas 2 unidades, ela fica à frente desse trabalho pedagógico, e aí sempre em parceria comigo e com a Sueli, a gente vai fazendo algumas trocas, trocando experiências, vivências, e aí a Guacira finaliza esse projeto de uma forma muito bela. Eu e Sueli, né, eu sou a Cristina Torres, Sueli trabalhamos com a estrutura e funcionamento da escola. Então, toda essa parte da estrutura mesmo do MOP, o dia a dia, o acompanhamento da sala de aula, é comigo. Contato com vocês. Contato com as famílias, é comigo e com a Sueli. E temos também o time das orientadoras educacionais, que no Itanhangá são a Cecília e a Renata, e na Tijuca tem a Caroline e a Cláudia. Todas nós juntas formamos o núcleo psicopedagógico do MOP. E estamos aqui à disposição de vocês, com muita satisfação em poder apresentar o nosso projeto. Eu confesso que, diante daquilo que a gente vive na escola e presencia, tudo que falamos é muito pouco, né? Porque a riqueza ela está no dia a dia.
E uma coisa assim, uma coisa eu posso dizer, a criança no MOP, ela é muito feliz. Ela vem para a escola e ela faz as atividades com alegria, com satisfação. Eu tinha uma mãe que falava para mim, Cristina, eu peço para ele entrar no MOP, mas eu rezo para ele sair, porque ele não quer sair de jeito nenhum para ir embora para casa. E é isso, a gente quer isso, a criança feliz, a criança querendo voltar no dia seguinte. E aí, enfim, vocês estejam à vontade, entrem em contato com as unidades, que a gente vai ter o maior prazer em tirar as dúvidas que persistirem, ou então de finalizar aí, né, a matrícula dessas crianças. Alguém quer falar mais alguma coisa? Podemos nos despedir? Eu acho que também é importante que eles visitem as nossas redes sociais, né, porque tudo que a gente falou aqui tem um pouco ilustrado lá nas redes sociais, acontecendo com as crianças também, vivenciando esse projeto. Vacira, tem um testemunho aqui, porque o Madison Coelho é um pai que eu tive contato há pouco, por telefone. Ele está vindo do Espírito Santo para o Rio de Janeiro e ele já conhece o MOP e está voltando para o MOP de novo, com o filho. Então, é uma testemunha, assim, meio ocular, né, do trabalho que ele já conhece e que resolveu retornar para o Rio e está trazendo o Marcelo para o MOP de novo. Que bom. Seja bem-vindo, Marcelo, de volta ao MOP. Pessoal, eu fico, assim, tentando fazer um exercício de empatia e me colocando no seu lugar agora, pai, mãe, aqui em contato com a escola, ouvindo muitas informações, né? A gente faz, claro, um resumo, um compilado, mas eu entendo assim, que são muitas informações, é um turbilhão de informações novas, e pode ser que alguma coisa tenha ficado, mas alguma coisa não, pode ser que vocês não tenham entendido alguma informação passada aqui hoje. Então, assim, o MOP continua e sempre continuará de portas abertas para vocês. Tem uma dúvida? Eu posso ligar lá para a secretaria? Tem um número? Basta acessar o nosso site. Eu preciso mandar um e-mail. Entra lá, manda um e-mail para a gente. Então, assim, eu quero visitar a escola. As unidades estão funcionando dentro dos protocolos, né? Com as regras de ouro todas sendo cumpridas. Então, você pode marcar com a gente, pode agendar, pode ligar e agendar, que a gente vai estar à sua disposição para dirimir qualquer dúvida que, porventura, você ainda tenha. Tá? Mas fique muito à vontade, a gente não tem problema com pergunta, ao contrário, a gente gosta, porque instiga a gente, e com certeza foram muitas informações passadas hoje. Nós estamos à disposição de vocês. Foi um prazer falar com vocês, em nome da direção, em nome da equipe do Fundamental 1, que muito bem desenvolveu esse conteúdo nessa noite. Eu acho que a gente pode dar por encerrado esse evento. Eu não sei se tem mais alguma pergunta, acho que não, tá? Então, acho que a gente pode dar por encerrado, e fica aqui mais uma vez o meu agradecimento pela audiência de vocês, pela participação de vocês, e vamos nos falando. Uma boa noite. Boa noite. Boa noite.